Boa noite, pessoal. Meu nome é Daiane. Queria começar dizendo que é um prazer estar aqui falando para vocês hoje. Para quem não me conhece, sou filha da Marininha, que trabalha com vocês aí no centro, né? Acho que a maioria do pessoal a conhece. E hoje eu venho conversar de um tema um pouco diferente do que vocês estão habituados, mas eu acho que nessa fase que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, conhecimento é a nossa maior arma, então eu queria compartilhar um pouco com vocês disso que é a nossa fonte inesgotável de trabalho, de estudo, né, que vai nos ajudar a enfrentar um pouco melhor esse momento, né. Eu sou médica, sou intensivista. Para quem não sabe, intensivista não é um nome muito comum, mas é o médico que é especialista em terapia intensiva, em UTI. Então, uma especialidade que está sendo bastante comentada aí nos últimos meses, né? Visto o que nós temos vivido, né? Então, baseado nisso e, e baseado no que tem sido exposto hoje em dia, nós estamos sendo bombardeados de informações a cada dia, de diversas fontes diferentes, por vários meios, televisão, internet, redes sociais, vídeos compartilhados por sites por aplicativos de mensagem. Então, eu queria trazer para vocês um pouco do que é a experiência, do que são as fontes que a gente usa no dia a dia para trabalhar, né, para estudar, que são fontes de especialistas, de estudos sérios e de entidades competentes. E eu fiz um pouco um roteiro baseado em perguntas que eu recebo no dia a dia, de pessoas que me conhecem, de leigos, né, na área acadêmica, na área da medicina, que se interessam e que sabem do meu envolvimento, né, com, com a doença em si, né, com a Covid-19. E queria dizer também que eu não participo só para quem sabe, né, eu trabalho, para quem não sabe, trabalho em uma instituição privada, muito grande, muito conhecida, mas trabalho também numa instituição pública, então tudo que eu vou falar aqui se aplica para qualquer paciente, em qualquer instituição que ele esteja, sem particularidades do âmbito privado ou do âmbito público. Então, tudo que eu vou falar aqui se aplica para qualquer pessoa, tá? Independente de onde ela esteja e de quem vá atendê-la, né? Então, eu vou começar com o que é, né, a doença, o que é o Covid-19, a Covid-19, né, o coronavírus, quem são os coronavírus, né? A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, né? SARS-CoV-2, que é o nome científico aí mais utilizado. Por que 2? Porque ele já foi encontrado anteriormente em outras doenças respiratórias, em outras pandemias anteriores, né? Ele já foi estudado, mas ele é um subtipo agora que não tinha sido visto ainda, não se tinha conhecimento desse outro subtipo de vírus, né? Os vírus são partículas vivas, mas que precisam das nossas células para sobreviver. Então, eles necessariamente, para se multiplicar e para sobreviver, para continuar existindo, precisam estar dentro de uma célula humana. Então, eles necessitam da gente para continuar existindo. Esse vírus veio da onde? De onde, né? Como ele surgiu? É bem já difundido de que tudo começou na China, né, em Wuhan e algumas outras
províncias que eu não vou saber falar o nome, que são difíceis, mas começou na China, né? E muito se falou sobre o mercado úmido da China, onde se vendem animais marinhos, né? Bichos que são vendidos em aquários, né? Que são vendidos vivos ou mortos ali na hora. E que esses vírus são encontrados ou podem ser encontrados nesses mercados, né? Foram encontrados nesses mercados e alguma população que sobrevivia por ali, por aqueles mercados, que vive desse comércio, talvez tenham sido as principais e as fontes iniciais do Covid-19, né, da doença. Então, já começa aí uma linha de estudos, de pesquisas, de que o morcego talvez seja portador do vírus ou talvez seja só um transmissor do vírus, né? Daí vem algo que a gente precisa pensar também, é que se ouve muito e eu ouvi bastante de que a culpa é dos chineses, a culpa é dos chineses, mas a gente não pode esquecer que a cultura deles, alimentar, a cultura desse tipo de mercado, e tudo vem de uma longa história que acho que não cabe a nós julgar, né, o porquê que eles comem gafanhotos, enfim, morcegos, mas de fato, para chegar onde eles chegaram, né, eles passaram por coisas muito tristes, vem de histórias de guerra, enfim, então titular a China como, ou a população chinesa como culpado pelo hábito alimentar deles é algo que eu tenho ouvido bastante, mas é algo que a gente precisa pensar, porque eles chegaram nesse ponto por algum motivo que não foi um motivo legal, né? Então, o vírus veio daí, né? Veio da China, aparentemente por esses mercados, né? E como que ele é transmitido, né? Como que começou isso e por que que chegou no mundo inteiro e virou uma pandemia, né? E o que que é pandemia, na verdade? O vírus é transmitido muito facilmente, né? Ele fica vivo por algum período em superfícies e ele é transmitido por meio de gotículas e também aerossóis. Qual que é a diferença, né? Gotícula é quando a gente espirra, que forma aquelas gotinhas, né? Quando a gente espirra ou a gente tosse em frente ao espelho, que ficam aquelas gotinhas de água, aquele embaçadinho causado pelo nosso espirro. Isso são as gotículas. E aí, em cada gotícula, a gente encontra partículas do vírus que são suficientes em contato com alguma outra pessoa para contaminar as vias respiratórias, né? Por isso, sempre é importante lavar as mãos e evitar contato com qualquer superfície, com qualquer coisa que possa ser pega com as mãos, né? E por isso o uso das máscaras para proteção, né? Porque quando a gente coloca uma interface, que é a máscara, o espirro, as gotículas, elas são aparadas ali na máscara, né? Então a gente consegue limitar a transmissão do vírus para outras pessoas. E por isso a importância da higiene das mãos, porque eventualmente se você tem contato com alguma coisa que alguém espirrou ali perto, ou alguém espirrou, protegeu com as mãos e pegou em alguma coisa antes de você, caso você tenha entrado em contato com aquilo e eventualmente colocado a mão no rosto, que é algo que a gente faz habitualmente, às vezes até sem pensar, caso isso aconteça, o ideal é que você higienize as mãos com álcool, com água e sabão, antes de colocar a mão no rosto, depois de fazer qualquer coisa, tocar em qualquer superfície, né? Qual que é a diferença de gotícula e aerossol? Aerossol a gente ouve falar muito mais em ambiente hospitalar, mas os aerossóis são mais ou menos como quando a gente faz aquela bombinha para quem tem asma, bronquite, que usa aquela bombinha. São partículas muito pequenininhas de ar e água, né? Gotícula de ar e água, e que são, por serem muito, muito pequenas, elas conseguem sobrevoar.
que a gotícula, diferente do aerossol, ela é pesada. E aí ela cai, e depois que ela cai, o vírus acaba morrendo, fica no chão, não voa, né? E a chance de se contaminar é muito menor, né? O aerossol não. O aerossol, ele permanece no ar, ele paira no ar por um tempo depois que ele é gerado. Então, no hospital, existem muitas coisas que a gente faz que gera aerossóis. Então, é muito mais fácil de contaminar, por isso a diferença de máscara, a diferença de paramentação, que é aquelas roupas que quem trabalha no hospital, né, que a gente usa no dia a dia para ter contato com esses pacientes, com esses doentes. Por isso a diferença, né? Eu não preciso usar aquela roupa que se usa no hospital, eu não estaria mais protegido? Não, porque no hospital a gente está exposto a diferentes maneiras de transmissão do vírus, que no dia a dia, entre as pessoas, na nossa rotina, não acontece, né? Então, a gente já conversou sobre o uso das máscaras, o porquê que é importante, da higiene das mãos, porquê que é importante, a diferença, né, do que se usa no hospital para o que se usa no dia a dia. E agora, sobre a transmissão em si, né? Quem transmite? Por quanto tempo transmite? Eu tive contato, vou desenvolver a doença? Não vou, né? Como isso acontece? Bom, vamos supor que você teve contato e você é uma pessoa que vai desenvolver a doença, né? O indivíduo que vai desenvolver a doença. A maioria dos estudos, né, depois que tudo isso começou, sugere que a média o período de incubação do vírus pode ir de 7 a 14 dias, com uma média em torno de 8 dias. Então, vamos supor que você teve contato com alguém sabidamente doente, que estava, né, na quarentena de 14 dias, e você teve contato com essa pessoa, e agora? Vou desenvolver a doença? Não vou? Quanto tempo isso vai levar? Em média, 8 dias, tá? Os principais sintomas são tosse, febre, coriza, né, mal-estar, que é estado geral ruim. Pode desenvolver diarreia e vômito, não é tão comum quanto o sintoma de via aérea superior, tosse, coriza, febre, mas pode acontecer, né? Então, você tem aí um período de 5, 8 dias, mas pode durar até 14 dias, o período pré-doença, né, em que você vai começar a desenvolver algum sintoma. E nesse período eu transmito? Transmito, porque apesar de não ter sintoma, você tem a presença do vírus nas vias aéreas, né? Eles ainda não geraram doença, mas eles estão na via aérea. Então, se você, mesmo assintomático, estiver próximo de alguma pessoa que não está doente, que não teve contato com ninguém, espirrar, tiver contato próximo, compartilhar gotícula, essa pessoa pode pegar também. Então, por isso da importância do uso das máscaras para todo mundo, para quem é sintomático e para quem é assintomático, né? Porque quem não tem sintomas, mas teve contato, pode transmitir o vírus para outras pessoas também, né? E o sintomático, então, nem se fala, né? A gente sabe que algumas pessoas ficam com o vírus no trato respiratório por tempos diferentes de outras, né? A média são 14 dias, assim como o período da quarentena, por isso que se estipulou que durante 14 dias é bom não ter contato com ninguém, ficar totalmente isolado. Mas se você faz o teste e você testa muitas pessoas, a gente viu que algumas pessoas ficam com o vírus por mais tempo. Mas aí a gente não sabe ainda se essas pessoas assintomáticas depois de 14 dias continuam transmitindo ou não. São dúvidas que a gente vai ter aí um tempo ainda para descobrir, né, se transmite ainda, não transmite e como é essa transmissão, por quanto tempo, mesmo assintomático, mesmo já tendo passado o período da quarentena. Eu acabei não comentando, né? Eu falei que eu ia conversar antes sobre o que é pandemia, né? Às vezes a gente ouve tanto falar e já se falou também que
a pandemia vai virar endemia e qual que é a diferença desses termos, né? Pandemia é algo novo que saiu do controle, né? A gente tem algumas doenças que são endêmicas, que no frio a gente sabe que a gripe, né, que é causada também por um vírus, né, rinovírus, adenovírus, mais comum rinovírus, em determinada época do ano são esperados um número de casos daquela doença. Então isso é uma endemia, é um período onde a gripe é endêmica. Pandêmico é quando isso foge do controle, por algo que a gente não conhece ou que conhecia, mas mudou e não se tem mais controle daquilo. Então aquilo é pandêmico. Alguns estudos já mostram que existe uma expectativa da Covid-19, né, a infecção pelo SARS-CoV-2, virar algo endêmico daqui para frente, né, caso alguns tratamentos ou a vacina não seja desenvolvida, mas a gente conversa mais para frente a respeito disso. Então, pandemia é isso, é algo que é novo, que saiu do controle, que infectou muitas pessoas e que mais para frente pode virar algo comum, mais controlado por determinadas medidas de saúde, tratamentos, vacinas e enfim, né? E agora, por que o vírus chega lá no pulmão e dá pneumonia? Por que algumas pessoas têm só os sintomas leves, algumas desenvolvem em forma grave, ficam no hospital, não tem entubados? Como que isso acontece, né? A gente ainda não sabe ao certo por que algumas pessoas ficam tão graves, por que outras não, mas o fato é que a gente tem grupos que são de maior risco, né, entre eles os idosos, os obesos, os diabéticos, pessoas que têm cardiopatia, pessoas que têm imunodeficiência por algum motivo, né, que tomam medicações para controle de câncer ou de doenças em que a medicação diminui a imunidade. Então, são pessoas que têm um risco maior pelo fato da doença em si, né? Porque a própria doença de base, a própria condição de base, já vai prejudicar a resposta que se espera para combater o vírus, independente de tratamento, né? E como é que funciona isso, né? A partir do momento que o vírus entra em contato com você. A gente tem um sistema imunológico que é fantástico, isso não existe dúvida. E nós temos algumas linhas de combate, né, aos vírus, às bactérias. Então, nós temos as nossas células de defesa e elas são divididas em dois arsenais, né, em dois grupos. Um grupo é o que ataca quem chegar, quem vier. Você pegou uma infecção, seja vírus, seja bactéria, você tem ali células prontas que vão estar na linha de frente, assim como a gente da saúde, vão estar ali na linha de frente para combater aquela primeira infecção, ali, a primeira entrada do vírus no nosso organismo. A partir dali, é tudo tão arquitetado, maravilhoso e desencadeado de forma passo a passo. Aquelas células que entraram em contato com o agente, com o vírus nesse caso, elas vão dar um sinal para o nosso sistema imunológico de que algo não está certo, algo está acontecendo, tem um vírus ali, e a gente, a partir daquele momento, vai tentar desenvolver algo específico para a defesa daquele vírus, que são os anticorpos, né? Então, começa com a primeira agressão, tem lá nossas células de defesa que vão combater o vírus logo de cara, e vai existir um sinal para que o nosso organismo desenvolva, produza, né, anticorpos, que são moléculas que, frente àquele organismo específico, vão ajudar no combate daquele vírus, né? E isso é o que todo mundo quer, né? Que quando a gente tem uma infecção, nosso organismo reconheça, combata logo de início e desenvolva anticorpos que, caso eu tenha contato novamente com aquele micro-organismo, com aquele vírus, ele lembre que, com isso daqui eu já tive contato, tô garantido para uma nova infecção,
né? Então, esse é o princípio da vacina, né? Esse é o princípio das vacinas em geral, que são desenvolvidas com uma partezinha do vírus suficiente só para te dar um start, te dar um motivo para desenvolver anticorpos. E é isso que está sendo estudado, né? Daqui para frente, assim, a gente deve ouvir falar mais sobre as vacinas para esse tipo de doença, mas o princípio é esse. É dar para você um pouquinho de um vírus que te estimule a formar anticorpos e te proteja da doença sem necessariamente desenvolver sintomas. Então aí, por um motivo que a gente não sabe, né, que é individual, algumas pessoas nesse primeiro contato não geram uma resposta e uma reação suficiente para eliminar o vírus logo de cara e acabam desenvolvendo pneumonia. O vírus tem uma afinidade, por assim dizer, por sinalizadores, receptores, coisas que são um pouco mais específicas para a gente conversar, mas que por algum motivo vão parar no pulmão. E aí acontece o que todo mundo tem medo, que é a pneumonia pelo coronavírus, né? E que em algumas pessoas isso desenvolve uma forma grave de pneumonia e leva a pessoa à unidade de terapia intensiva, necessidade de oxigenoterapia e até de ventilação mecânica, né? Que é o nível, vamos dizer assim, mais grave de pneumonia causada pelo coronavírus, né? E a partir desse momento, não tem mais o que se fazer? Tem, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre os tratamentos, né? Que é algo também que vem sendo bastante divulgado, cada dia tem um vídeo, cada dia tem uma informação nova. Primeiro foi a febre da cloroquina, então vou começar falando sobre ela, né? A cloroquina ou a hidroxicloroquina é uma medicação conhecida realmente há muito tempo, né? Usada para o tratamento da malária, usado em doenças crônicas como lúpus, doenças autoimunes já conhecidas há muito tempo, né? E por que se testou, por que se procurou saber se ela funcionava para o coronavírus, para a Covid-19? Porque em laboratório, muito antes do coronavírus, a hidroxicloroquina já foi testada para outras doenças causadas por vírus, inclusive até para HIV. E em laboratório funciona bem, mas quando a gente parte para testes com humanos, as coisas não são como no laboratório. Então, hoje já tem vários estudos de entidades sérias, né, que fizeram com bastante pacientes e que a gente viu que a resposta não parece satisfatória. E aí entram os efeitos colaterais, que acaba colocando numa balança não sendo ponto positivo para ela. Então é algo que saiu da nossa linha de tratamento, né? A heparina, bastante vídeos também a respeito da heparina, né? Por algum motivo que a gente também não sabe, e muita coisa a gente ainda não sabe, né? Apesar desses quase 6 meses de doença, as respostas vêm devagar, né? E de acordo com o andamento dos estudos, mas por algum motivo parece que a doença aumenta a chance de trombose, gera uma inflamação vascular e aumenta o risco de trombose, inclusive, né, e principalmente no pulmão. Aumenta a chance de microtrombos, de embolia pulmonar, por assim dizer, pequenininha. Então parece que esses pacientes precisam de anticoagulante. A gente ainda não sabe quais pacientes precisam, a gente não sabe se para todos usar esse tipo de medicação aumenta o risco de sangramento. Então é algo que tem que ser muito bem supervisionado em unidades em que se possa controlar esse risco, controlar esse sistema de coagulação. Não é algo para se tomar em casa, nem é algo que serve para todo mundo.
Isso que é importante a gente conversar, assim, que para essa doença ainda não existe, a gente fala muito em medicina, receita de bolo, e nem nunca nem sempre, né? Não tem algo que funciona para todo mundo, não tem a não ser a prevenção, né? Isso vale para todo mundo, as medidas de cuidado, mas o tratamento não é receita de bolo. Cada paciente vai evoluir de uma forma e a gente tem que estar atento aos sinais, aos sintomas e ser muito bem observado o que funciona para cada um, qual a necessidade de cada um, né? Então, anticoagulante é algo que está em pesquisa, sim. A gente sabe se funciona para todo mundo? Não. Mas é algo que a gente pode vir a ouvir falar mais pra frente, né? Com boas respostas. Mais uma coisa que agora tá na moda, porque saiu um estudo recente que, antes mesmo de ser publicado, né? Já causou aí uma mudança, talvez mudança, ou aumentou o número de comentários, que é o corticoide. O corticoide tá na prática médica há muito tempo já para diversas doenças e ele já vinha meio sendo usado para casos graves de coronavírus, baseado no conhecimento de outras doenças virais que responderiam bem ao corticoide. Então é algo que tem que ser ainda melhor lapidado, mas que parece já ter uma resposta, também para casos selecionados. Não é para tomar em casa, não é para tem alguém com sintomas, não tá precisando de oxigênio nem nada, tomar corticoide, não é assim, porque tudo também tem efeitos colaterais e o corticoide não tá fora disso, né? E aí vem a questão do oxigênio, que eu acho que é importante conversar também. Por essa inflamação, por essa pneumonia, uma das complicações e dos sintomas que levam o paciente à internação é a falta de ar e a necessidade de suplementação, né, de dar oxigênio extra, seja por catéter, seja pela intubação, né? Essa inflamação no pulmão, que é causada pelo vírus, né, essa pneumonia causada pelo vírus, é o que faz aumentar essa necessidade por oxigênio. O ar que a gente respira tem oxigênio, né, numa concentração menor. Então, o ar em si não tem só oxigênio, ele tem outros gases misturados nele. Quando o paciente necessita de oxigênio extra, a gente consegue dar uma fonte só de oxigênio. E alguns pacientes vão precisar só de um catéterzinho com oxigênio pelo nariz, vão passar pelo período de maior sintomas, o período pior da doença, precisando só de oxigênio, e vão melhorar. E alguns pacientes, uma parcela de pacientes, às vezes vai precisar de ventilação mecânica porque o catéter de oxigênio não vai ser suficiente e porque a inflamação vai ser tão grande a ponto de esse paciente ter um cansaço muito grande e precisar de algo mecânico que o ajude nesse período, né? E o papel da unidade de terapia intensiva, da ventilação mecânica é esse, é dar um suporte para o paciente, evitar que esse paciente, pelo cansaço, pela falta de oxigênio, piore mais, e dar um suporte e um tempo para que esse pulmão se restabeleça, se recupere. E dentro desse período mais crítico entram as terapias que são individualizadas. O corticoide, a heparina, a hidroxicloroquina a gente não conversa mais, mas para esses pacientes mais graves, essas terapias têm que ser pensadas, individualizadas, e esses pacientes têm que ser melhores monitorizados, melhores vistos mais de perto. Então, acho que, resumindo aí da terapia, é isso, né? Depois dessa infecção, alguns desses pacientes, ou a maioria, né, que são testados depois disso tudo, quando eles saem da UTI, quando eles passam por essa fase, esses pacientes parecem desenvolver o que a gente espera com a vacina, que é a imunidade. A gente ainda não sabe quanto tempo dura essa imunidade, se vai ser para sempre, se não vai, se esse vírus vai mutar daqui a um tempo, se não vai.
mas a nossa expectativa é que, frente a uma infecção dessa magnitude grave, esses pacientes fiquem imunes, né? E as infecções leves parece que não geram uma resposta imune tão eficaz a ponto de te deixar imune para sempre, mas é o que a gente tem até agora, assim, de estudos. Eu acho que é isso, assim, não vou me alongar muito, já passaram aí 30 minutos falando só de coronavírus, de Covid-19, enfim. Tentei ser um pouco simplista nas palavras aí, mas às vezes pra gente que tá no dia a dia falando de coisas tão técnicas é difícil simplificar, mas queria dizer que eu tô à disposição para tirar dúvidas depois. Eventualmente, se eu não abordei algum assunto pertinente, se surgirem dúvidas, ou até se vocês quiserem discutir algum outro assunto, né? Como eu disse, o conhecimento é a nossa principal arma e no que eu puder contribuir dessa forma, eu acho que é sempre bom, né? O centro, né, e toda a comunidade espírita e onde tiverem pessoas reunidas, né, para fazer o bem, que eu acho que é esse o objetivo, acho que vale falar não só de saúde, mas de outros assuntos, então eu tô à disposição aí para conversar e para tirar dúvidas, e com certeza eu também ganho com isso, porque faz a gente revisar, rever e ver, quanto mais a gente vê, mais a gente aprende. Então, quero me colocar à disposição, agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar. É o primeiro vídeo, assim, que eu faço, então talvez eu precise aprimorar algumas técnicas de edição e tudo, mas eu acho que deu para transmitir um pouquinho do que eu queria, e é isso. Muito obrigada e até a próxima.